para todos os públicos. Bom dia, turminha! Estamos de volta com as nossas aulas de ciências. Quero aqui começar a nossa aula de hoje agradecendo às famílias e a vocês também pelo interesse, pelo esforço, pela dedicação na execução das atividades na sua sala, na sua escola. Quero agradecer o apoio dos pais, a compreensão. E nesse momento nós queremos também iniciar nossas aulas. Eu sou a tia Clemilde. Vou lecionar aqui hoje mais uma vez o componente curricular de ciências. E o nosso assunto de hoje estará a respeito ainda do universo. Hoje nós vamos apresentar os movimentos da Terra. Muito bem, observe a imagem. Parece que o nosso planeta está sendo segurado por alguma coisa invisível. E às vezes a gente pergunta assim, por que ele não cai? Por que ele não sai de lugar? Parece que a Terra está parada. Nós temos essa impressão de que ela está parada ou de que ela está em movimento. Bom, hoje nós iremos analisar 3 tópicos na nossa aula de hoje. O primeiro dele, a Terra no sistema solar, a forma da Terra e os movimentos que ela executa. Portanto, comecemos então a nossa aula de hoje. A Terra no sistema solar. Vejam, o Sol é a estrela mais próxima de nós. Nós aprendemos na aula passada que o Sol é uma estrela. E os planetas do nosso sistema solar são os astros que giram ao redor dele. E por falar em planetas, qual é o nome do nosso planeta, do planeta em que nós vivemos? É o planeta Terra, pois ele faz parte do nosso sistema solar, composto por uma estrela de quinta grandeza chamada de Sol e por 8 planetas. Observe no nosso esquema, que está aparecendo aqui na nossa imagem, todo o esquema do nosso sistema solar. Os planetas alinhados em ordem de distanciamento dessa estrela maior que é o Sol. Observa que o nosso planeta chamado Terra, ele faz parte, é o 3º planeta em ordem de afastamento do Sol. E aí, como sequência, nós temos o primeiro planeta, Vênus, o segundo, Mercúrio, o terceiro, Terra e Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Observa que bem próximo da órbita da Terra nós temos um satélite, nós temos a Lua. Nós vimos isso na aula passada, que a Lua é o satélite natural da Terra. Por que natural? Porque existem os satélites artificiais. E o que são os satélites artificiais? São aqueles que foram construídos, fabricados pelo homem, ok? Na nossa sequência, a respeito do planeta Terra, ele é o 3º planeta em ordem de distância do Sol. Ele é o único planeta que oferece condições favoráveis à existência da vida. Que condições são essas? A água no seu estado líquido, o oxigênio e a temperatura adequada. São esses 3 fatores necessários para que exista vida num planeta. E todos esses fatores existem aqui no nosso planeta. Por isso, ele é o único que favorece a condição de vida. Portanto, dos 8 planetas existentes, esse planeta ele se torna especial. Qual é então a forma da Terra? A Terra possui um formato esférico, mas não é uma esfera perfeita. A Terra não é uma esfera perfeita porque ela possui achatamentos bem leves nos seus polos. Por esse fato, nós podemos dizer que a sua forma é uma forma geométrica geóide, ou seja, os seus polos são achatados, levemente achatados. Não é uma esfera perfeita. Compreendem? Muito bem. Podemos dizer então que ela possui 3 características básicas, que é não ser uma esfera perfeita, é levemente achatada em seus polos, nós vamos já saber aqui o que são polos, e também a sua forma é chamada de, ou denominada de geóide, por ser levemente achatada em seus polos. Por falar em polos, nós temos aqui as linhas imaginárias, tanto horizontais como os verticais, marcando o nosso globo terrestre. Essas linhas imaginárias, elas são chamadas de meridianos e paralelos. Nós temos o principal e mais importante paralelo, que é chamado a linha do Equador.
A linha do Equador, ela vai dividir o nosso globo em duas partes, o hemisfério norte e o hemisfério sul, que aí denominamos de polo sul e polo norte. Portanto, quais são os polos da Terra? Norte e sul. Observem mais uma vez a imagem da Terra no universo, no nosso sistema solar. Será que a Terra está parada? Ou será que ela está em movimento? Pois saiba, a Terra não está parada no espaço. Ela possui movimento, pois ela está sempre em movimento. A esse movimento, um deles é que ela faz um giro, um movimento ao redor do seu eixo, como se ela fosse um peão. A esse movimento da Terra em torno do seu eixo, nós chamamos de rotação. A Terra leva em torno de 24 horas para executar esse movimento em torno do seu eixo. Esse movimento acontece no sentido anti-horário, vista do espaço sobre o polo norte, ou para quem está na Terra no sentido oeste-leste, e a sua velocidade média é de 463 metros por segundo, ou seja, aproximadamente 1.666 quilômetros por hora, e isso ela faz na altura da linha do Equador. Por que falamos do sentido horário, anti-horário? Na verdade, anti é um prefixo de negação, de contrariedade. Portanto, o sentido em que o movimento de rotação acontece é o sentido contrário aos ponteiros de um relógio. Por isso que nós dissemos sentido anti-horário, pois ela faz o movimento em torno do seu eixo no sentido contrário ao movimento dos ponteiros de um relógio. A alternância que existe entre os dias e a noite, causadas do movimento de rotação da Terra. O que é isso? Queridos, no momento em que o Sol está iluminando a Terra, na parte iluminada nós a chamamos de dia. A parte que está em escuro nós chamamos de noite. Portanto, o movimento de rotação é o movimento que vai ser responsável pelo ciclo do dia e da noite. Por isso que ela leva 24 horas para executar esse movimento, pois 24 horas é exatamente o tempo que forma um dia. Observe no nosso esquema, na nossa imagem, como funciona o movimento que vai dar origem aos dias e às noites. A parte iluminada é chamada de dia e a parte que está em escuro, ou seja, sem a iluminação do Sol, é chamada de noite. O segundo movimento executado pela Terra é o movimento de translação. Esse movimento é o nome que se dá à Terra quando ela realiza o movimento em torno do Sol, o seu giro na sua órbita em torno do Sol. Portanto, translação é o nome que se dá ao movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Esse movimento ele é elíptico e com uma velocidade aproximada de 30 km por segundo. O que significa isso? Que ela vai executar esse movimento na sua própria órbita, na sua própria elíptica. Portanto, translação é o movimento da Terra em redor do Sol. É a volta que a Terra faz girando ao redor do Sol. Portanto, translação é o movimento da Terra em redor do Sol. E todo esse movimento, esse giro que a Terra faz ao redor do Sol leva 365 dias e 6 horas. Portanto, ela executa esse movimento dentro de um ano. E ela faz dentro da sua própria órbita. Portanto, para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos e meio, sendo esse período de um ano. Porém, ao fim de facilitar a nossa contagem dos dias, estabelecemos que um ano possui, então, 365 dias. Professoras, e o que sobrou das 6 horas restantes? O que sobra, as horas excedentes, elas irão compor ou ser adicionadas ao nosso calendário como sendo um dia a mais acrescentado ao ano de fevereiro. Portanto, ele vai passar a ter 29 dias. E quando isso acontece, que é de 4 em 4 anos, nós temos então um ano no nosso calendário chamado de bissexto.
O movimento de translação, ele também tem como consequência as estações do ano. E aí, nós temos as 4 estações que são ocasionadas por esse movimento. Você está lembrado dessas estações? Se não está, vamos relembrar aqui agora. Verão, outono, primavera e inverno. Queridos, então, fofinhos e fofinhas, chegou a hora da nossa atividade. Vamos praticar o que nós aprendemos aqui e ouvimos na nossa aula de hoje. Para exercitarmos a nossa aula de hoje, vamos para a atividade. A atividade de número 1, complete as frases. Observa aqui no nosso esquema, aqui na nossa imagem, nós temos um planeta. Portanto, esse é o nosso planeta e o nome dele é? Como é o nome do nosso planeta? Se alguém perguntasse qual é o seu endereço, o que você diria? Eu, por exemplo, eu moro na rua 14 do Quatraque 4, no planeta Terra, na galáxia Via Láctea. Então, esse é o meu endereço. E o seu? Qual é o seu planeta? Qual é o seu endereço? Aqui para cá agora. Este é o nosso planeta. Como é o nome do nosso planeta? Planeta Terra. A Terra, ela executa movimentos. Ela gira em torno de si mesma. E quando ela gira em torno de si mesma, ela produz um movimento chamado de rotação, translação. Qual é esse movimento? Quando ela faz um giro em si mesma, ela faz um movimento de rotação. A Terra, quando ela gira ao redor do Sol, ela executa o movimento de translação. Muito bem. Vamos para a nossa segunda questão. Observe a figura e marque corretamente a sentença. A sentença é: o movimento abaixo, aí eu tenho aqui o movimento. O movimento abaixo, ele é de quê? Rotação ou translação? Observa que a Terra está executando um movimento ao redor do Sol. Que nome é dado a esse movimento? É rotação ou translação? Vamos marcar corretamente? O movimento é de translação, pois ela está fazendo uma execução de um giro ao redor do Sol. Para a nossa terceira questão, vamos lá. Falamos sobre as formas da Terra. A forma da Terra é esférica, por isso, levemente achatada nos polos. E quando isso acontece, denominamos de asteroide, geoide ou aноide. Qual é a opção correta? A forma da Terra é denominada de geoide, pois apesar de não ser uma esfera perfeita, perfeita por quê? Porque ela é levemente achatada nos polos. Então, essa forma de achatamentos nos polos é chamada de forma geométrica geoide. Nossa quarta questão, para encerrarmos aqui as nossas atividades de exercitação aqui das nossas aulas, é: relacione. Aí eu tenho o movimento de rotação como item 1 e o item 2, translação. Logo abaixo eu tenho umas sentenças. Qual é o movimento que dura 365 dias e 6 horas? É o de rotação ou é o de translação? Se for o de translação, eu tenho que colocar aqui na minha segunda sentença o número 2. Qual é o movimento que dura 24 horas? É a rotação ou translação? Se for rotação, então eu tenho que colocar na minha segunda sentença o número 1. Qual é o movimento, então, que resulta nos dias e nas noites? A minha resposta para isso é o item 1. Portanto, eu tenho que colocar aqui o item 1, que é rotação. Qual é o movimento que vai resultar nas estações do ano? É a rotação ou é a translação? A minha resposta é a translação. Então, eu tenho que colocar aqui na segunda sentença o número 2. Muito bem. E aí está o quadro de resposta. Chegou o momento de curiosidade. Você sabia? Semana passada nós falamos a respeito de um livro sagrado para os cristãos. E nós vimos que lá nesse livro sagrado existia um profeta chamado Isaías. E ele falou a respeito dos exércitos criados por Deus. Um ser, um design inteligente. Hoje nós vamos utilizar o mesmo livro sagrado para falar
desse planeta. Você sabia que esse livro, importante e sagrado para os cristãos, também vem falar do sistema solar, do planeta Terra? Olha o que diz o mesmo profeta que nós vimos na semana passada. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E é ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Observa que o profeta diz que ele habita no círculo da terra. Portanto, o livro sagrado para os cristãos está dizendo que a terra tem uma forma esférica, de um círculo. Observe também que ele diz, ele está sentado sobre o círculo. Ele quem? Ora, suponho que seja o Criador, aquele arquiteto do universo que criou todas as coisas. Nesse mesmo livro sagrado, tem um outro profeta chamado Amós que vai dizer para nós exatamente quem é ele. No capítulo 9, versículo 6 desse livro sagrado, assim diz o profeta: ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu e fundou na terra a sua abóbada. E ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Veja, portanto, nesse design inteligente que foi criado por esse ser inteligente que é o sistema solar, que é o universo, há um executor, há um arquiteto. Esse arquiteto diz que tem o controle de todas as coisas e ele está sentado no círculo da terra. Então, esse livro sagrado vem reforçar aqui nas nossas aulas de ciência que a terra tem a forma esférica, tem a forma levemente achatada pelos polos. Ora, se esse design inteligente criou tudo isso, ele não só cria, mas também mantém. E mantém as nossas vidas nesse planeta criado por ele. Fica a dica, confie, e nós marcamos o nosso encontro na nossa próxima aula. Forte abraço, nos encontramos então na nossa próxima aula.